Olá, colegas. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês estão aqui vendo, assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Brenda, sou mestranda do mestrado, né? Do PROF, do Polo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu estou aqui para falar um pouco sobre as problemáticas da educação física, referente aos textos que a gente leu durante as 7 semanas dentro dos conteúdos dessa disciplina. Então, para iniciar, né, essa disciplina, ela a cada semana teve um texto falando de uma problemática relacionada à educação física. Então, o primeiro texto da primeira semana falou do rolar bola e da renovação pedagógica. A segunda semana falou sobre o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer. Na terceira semana, nós tivemos o componente curricular da educação básica, né? Então, enquanto a educação física enquanto componente obrigatório regido por leis. Na quarta semana, nós tivemos a questão do afastamento e da indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Já na quinta semana, tivemos a inquietação no trato do esporte, tá? Então, estava relacionado ao conteúdo esporte e as inquietações que nós temos quando nós vamos nos referir ou falar sobre o esporte dentro das aulas de educação física. Na sexta semana tivemos as questões de gênero e na sétima semana nós fizemos a leitura do livro do Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido. Então, para iniciar a minha fala, a gente percebe, a partir das leituras e das reflexões que a gente faz durante toda a disciplina, a interligação que essas problemáticas têm. Então, uma problemática, a gente percebe que uma problemática ela gera uma outra problemática. E aí nós observamos que essas problemáticas ela é uma complexa configuração social. Então, uma problemática gera outra, que gera outra, que gera outra problemática, e que essas problemáticas juntas elas se interligam. Então, quando a gente for falar aqui, né, sobre cada ponto, nós vamos perceber a interligação dessas problemáticas. Então, na primeira semana, nós tivemos a questão do rola-bola e inovação pedagógica, e nós não podemos falar sobre rola-bola e inovação pedagógica sem falar da atuação docente. Então, nós percebemos dentro do texto e dentro das nossas reflexões que nós fazemos mediante a nossa prática e mediante a nossa realidade dentro das escolas enquanto docentes, que a prática, nós percebemos práticas que são tradicionais, voltadas para o esportivismo, temos práticas que fala, né, e que retrata o abandono do trabalho docente, e temos as práticas inovadoras, que deveriam ser a maioria delas, né? Então, dentro das práticas tradicionais, nós percebemos a esportivização. E essa esportivização vem de tempos de outrora, né? Dos anos 1970, 1980, 1990. Então, a esportivização começou nesses anos, mas nós percebemos que até a nossa atualidade existem professores que utilizam da esportivização para realizar a sua atuação docente, tá? Então, a esportivização, né, ela visa o rendimento e a competição. E isso leva ao esporte ser um esporte na escola e não o esporte da escola. O esporte ele deve ser um conteúdo, né, dos diversos que traz a BNCC para que nós possamos falar sobre a nossa prática
e sobre também referente ao movimento corporal, a nossa cultura corporal de movimento, certo? O esporte não deve ser tratado como o único conteúdo. Então, quando a gente trata o esporte de forma relacionada a rendimento e competição, nós estamos nos referindo ao esporte na escola. E nós, na verdade, deveríamos estar trabalhando enquanto docentes com o esporte na escola, né? Então, isso, a gente já vê a primeira interligação aqui no nosso mapa, que é justamente os procedimentos que nós não devemos mais adotar, que está relacionado a uma abordagem equivocada do esporte. E aí a gente vê, dentro do texto que fala das inquietações no trato do esporte, da quinta semana, justamente essa fala e esse processo, tá? Então, retornando aqui para a nossa primeira semana, nós temos também o abandono do trabalho docente, que é justamente o desinvestimento pedagógico. Quando o professor, ele, antes mesmo dos alunos, se desmotiva a prática pedagógica, quando ele não tem nenhum compromisso com a prática pedagógica e ele vê, quando alguém vai falar sobre, refletir sobre esse processo de desinvestimento pedagógico, ele tenta bater de frente. Então, rolar bola, ele é um processo muito perigoso dentro das escolas, porque os alunos acabam vendo a educação física e impregnando culturalmente a educação física como algo relacionado apenas a lazer. Então, nós observamos o abandono da tarefa de ensinar e acabamos observando também a desvinculação desse professor com o papel docente. Então, ele apenas está ali, né, para organizar o material, entregar o material aos alunos e não passa nenhum conhecimento que faça sentido e significado para esse aluno, né? E aí é um outro ponto, que já vai fazer um link com o texto da segunda semana, que é o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer. Então, realizando essa crítica à atuação recreativa. Nós não podemos, enquanto profissionais, né, enquanto professores de educação física, ter essa prática de levar a educação física como algo de recreação. Às vezes os alunos dizem que a melhor disciplina que eles acham dentro da escola é a da educação física, mas quando você vai perguntar o porquê, os alunos vão falar que é porque é um momento de lazer, é um momento de se divertir, de jogar bola com os colegas, e nenhum fala sobre o sentido e o significado que a educação física traz para a formação dele enquanto cidadão, né? Enquanto um indivíduo que está sendo formado para a vida, né? Então a educação física ela tem um papel muito importante enquanto formador, né? Enquanto um papel formador desse indivíduo dentro de uma sociedade. Mas enquanto nós tratarmos a educação física como um rolar bola, como esportivização e competição e rendimento, além de estar excluindo muitos dos nossos alunos, nós também estamos fazendo um desserviço à sociedade quando a gente não produz para os nossos alunos conhecimentos que vão fazer com que esses alunos eles construam, eles se tornem cidadãos mais críticos, mais reflexivos, que é justamente esse link que eu também já faço com a sétima semana, que fala sobre um dos livros mais lidos por professores e por pedagogos, que é justamente a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Então, vocês percebem que o tempo todo eu estou linkando um texto ao outro, porque existem muitos links, né? Uma problemática acaba gerando outra. Então, o que é que acontece voltando aqui, né? Esse desinvestimento pedagógico faz com que a gente entenda que muitos profissionais, muitos professores de educação física não entendem o verdadeiro papel da educação física dentro das escolas, né?
não entendem a educação física como um componente curricular da escola. E nem muito menos sabe a sua atuação enquanto professor. Em contraponto a tudo isso, tanto da esportivização quanto do abandono do trabalho docente, nós temos as práticas inovadoras, que é a renovação, né? Que traz essa prática inovadora uma reflexibilidade, um pensar o porquê eu estou fazendo aquela prática, né? E aí vem linkando novamente com a segunda semana, que fala sobre, e aí eu vou passar aqui para a gente ver, que fala sobre as aulas. As aulas de educação física são teórico-práticas, pessoal. Nós não podemos ver as aulas de educação física apenas como conteúdos teóricos, nem muito menos como só apenas um conteúdo prático. Eu preciso saber o porquê eu estou realizando aquela prática e preciso realizar a prática entendendo o porquê eu estou fazendo aquela prática. E o quanto aquela prática ela vai, naquele movimento corporal, aquela cultura corporal do movimento que eu estou aprendendo ali naquele momento, ele vai trazer sentido e significado para a minha vida. Então, primeiro eu entendo por que eu estou fazendo e o quanto aquilo pode trazer para mim, enquanto aluno, né, conhecimento que eu posso levar aquele conhecimento para a vida, ser um indivíduo mais crítico, mais reflexivo e seja um indivíduo que sou libertado pela educação, através da educação, né? Então, a educação, ela liberta, como Paulo Freire fala na Pedagogia do Oprimido. Então, nós precisamos estar cientes de que essa atuação docente, enquanto prática inovadora, não é fácil. Nós remamos muitas vezes contra a maré, né? Até que nós consiga quebrar aquilo que está impregnado culturalmente nos nossos alunos, até o momento que a gente consiga fazer com que eles entendam o real papel da educação física, não é fácil. Nós remamos o tempo todo contra a maré. É difícil porque os alunos eles não compreendem de cara o porquê nós estamos tentando transformar aquela prática em uma prática que faça sentido e tenha significado para a sua vida, até a gente conseguir quebrar essa cultura criada dentro das aulas de educação física. Nós passamos por vários processos bem difíceis, mas que vale a pena, né? Então, a educação física ela é um componente curricular. O que se fala aqui na terceira semana, gente? A educação física é um componente curricular da educação básica. É obrigatório por lei. Não, não é possível mais dispensas de aula ou aulas em contraturno, né? O que essas aulas em contraturno já vai gerar o quê? O afastamento do aluno, que é o que a gente fala a quarta semana das problemáticas de educação física. Então, vê como tudo está interligado, né? Então, nós temos aqui, nós sabemos que por lei, né, a lei, ela rege a disciplina, temos as leis de diretrizes de base, temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? E temos algumas, dentro da lei, nós conseguimos observar alguns pontos onde eles dispensam alguns alunos por questão de trabalho, né? E outros pontos também. Mas eu, enquanto docente, eu só percebo isso na EJA, né? Na Educação de Jovens e Adultos, essa dispensa de aula. Crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio, eles não têm dispensa das aulas de educação física. A educação física é um componente curricular da educação básica e ele não tem dispensa para esses alunos. Então, é a minha realidade. Então, voltando só mais um pouquinho aqui para eu terminar, concluir, né? Nós percebemos que essas problemáticas é um produto
complexo de uma configuração micro e macro da sociedade. Então, nós precisamos transformar para que esse componente curricular que tematiza a cultura corporal de movimento, ele seja um conteúdo que traga sentido e significado e seja entendido como um conteúdo teórico-prático. Não tem essa quebra de teoria e prática. Que a gente consiga, enquanto docente, realizar o fazer e levar sentido e significado para o que a gente está fazendo, né? E aí, tanto com os conteúdos como com os temas transversais que a gente tem que abordar e deve abordar dentro da educação física. Na terceira semana, a gente fala da obrigatoriedade, que eu já falei com relação às leis, tá? Na quarta semana, a gente fala do afastamento e indisciplina dos alunos. Então, eu faço aqui um recorte relacionado à minha prática pedagógica, né? Eu observo essa questão do afastamento muito presente no ensino médio, então muito relacionado a alunos com jornada de trabalho, né? E aí esses alunos com jornada de trabalho, eles não se envolvem tanto pela desmotivação quanto pela falta de estrutura da escola, como também pelo cansaço, né? Muitos relatam cansaço, mas eles estão presentes. Eles estão afastados, querendo que a aula de educação física seja um momento de lazer, mas eles estão presentes. Então, é preciso a gente fazer um trabalho de sensibilização para que esses alunos eles entendam a importância da educação física dentro da sua formação, né? Assim como todos os outros conteúdos e todos os outras disciplinas do currículo são importantes, a educação física também tá? Então, não tem diferença. Além disso, o não comparecimento, e aí a gente vê muito isso no EJA, por alunos que têm jornada de trabalho e por ser o conteúdo dado, né, a disciplina dada no contraturno. E aí esses alunos eles são ancorados por lei e por isso não comparecem, tá? Além disso, nós temos também, né, o não envolvimento pela desmotivação, né? A gente vê muito isso também no ensino médio, mas também vê um pouco com relação à desmotivação no ensino fundamental também. Mas é mais presente a indisciplina no ensino fundamental, tá? Então, essa indisciplina, ela prejudica o desenvolvimento da aula. Então, turmas numerosas, minhas turmas são mais de 40 alunos. Não tenho nenhuma turma que tenha menos de 40 alunos, né? No ensino fundamental. E essa falta de estrutura também faz com que pega data show, leva para a sala, demora aí, eu gasto mais 10 minutos para ir para outra sala, ligar data show, às vezes falta fio, falta o cabo HDMI. Então essa falta de estrutura acaba também refletindo na indisciplina dos nossos alunos, tá? Além de outros fatores, né, que a gente poderia falar aqui. Além disso, nós temos na nossa quinta semana as inquietações no tratamento do esporte, tá? Então, o esporte é sim um conteúdo da educação física, é um conteúdo muito importante dentro da educação física, né? Faz parte, é um elemento da cultura corporal do movimento, mas esse conteúdo de esporte, ele precisa trazer sentido e significado. Então, eu devo ensinar e saber por que estou ensinando, para que estou ensinando, o que estou ensinando e como eu estou ensinando, né? Então, esse elemento da cultura corporal, ele precisa trazer conhecimento, precisa trazer experiência e precisa propor aos alunos conhecer novos esportes, além daqueles que culturalmente estão enraizados dentro da nossa cultura. Então, trazer debates, reflexões e questionamentos, além de um tema transversal importantíssimo, né? Então, dentro do esporte, nós conseguimos trazer temas transversais, como, por exemplo, a questão de gênero, que foi o texto que a gente leu e refletiu na sexta semana, tá? Então, já já a gente volta para lá, só para terminar aqui, para você ver o link que a gente faz, né? A educação física tem o conteúdo de esporte, mas nós não podemos abordar o esporte de forma equivocada. Então, jamais, na nossa atualidade, nós devemos trazer a educação física, o esporte
como um esporte na escola, como rendimento e competição, né? Nós precisamos trazer o esporte como o esporte da escola, como conteúdo, como um dos conteúdos. Além do esporte, nós temos ginástica, lutas, dança, esportes de aventura, né, na natureza, urbano. Nós temos também jogos e brincadeiras, enfim, temos uma gama de conteúdos que não só o esporte, tá? Na sexta semana, nós falamos das questões de gênero, que é um tema importantíssimo, transversal, que traz a transformação pedagógico-didática. Então, essas questões de gênero também nós podemos falar como temas transversais a questão do racismo, né? Enfim, várias outras questões transversais. Mas nós fizemos um trabalho muito significativo e importante sobre as questões de gênero. Hoje eu não tenho turmas separadas, meninos e meninas. Todas as minhas turmas elas são mistas, né? E nós precisamos, dentro dessas turmas mistas, trazer esse enfrentamento e esses dilemas com vista na formação política desses alunos, trazendo o que? Equidade de gênero, né? A igualdade do gênero, meninas e meninos. Às vezes as meninas se sentem mais inferiorizadas e, portanto, desmotivadas, certo? Olha aqui, desmotivadas a participar das aulas de educação física. Aí acontece o não envolvimento e o afastamento dessas meninas, né? Então nós temos que falar sobre esse tema transversal, equidade de gênero, falar também sobre sexo, sobre orientação sexual, que são importantíssimos dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem. E na sétima semana a gente falou da pedagogia do oprimido, falando, né? A gente vê dentro do texto, dentro do livro do Paulo Freire, que Paulo Freire criou esse livro no momento de ditadura militar, e fala muito da sua realidade em Pernambuco e depois no Rio Grande do Norte, né? Ele vai contra, ele critica a concepção bancária e ele traz essa contraposição à problematizadora e libertadora. Então, Paulo Freire vem dizer que a educação ela liberta, né? Então, a partir da educação, nós conseguimos ser indivíduos mais críticos, mais reflexivos, entender, ser indivíduos mais politizados e, assim, fazer jus aos nossos direitos, aos nossos deveres, né? E, portanto, nos libertar da opressão, né? Então, aqueles indivíduos que usam, né, que se usam da educação, aqueles indivíduos oprimidos que se usam da educação, eles são libertados. E aqueles indivíduos que não se usam da educação são oprimidos, que vão ser opressores, né? Então nós temos que ter a educação como a educação que liberta os oprimidos dos opressores. E por fim eu queria deixar aqui, né, uma fala do livro do Paulo Freire. É fundamental a construção de novas práticas que identifiquem e explorem o que realmente é importante e essencial na aprendizagem dos alunos, né? Então, tudo que a gente viu nesse mapa mental e durante as aulas das problemáticas da educação física estão interligados, gente. Uma problemática gera outra e nós precisamos ser professores que traga essa reflexão e busque no nosso dia a dia, nas nossas vivências, na nossa prática pedagógica, mudar, né, essa realidade e minimizar esses problemas, né, que é um problema que está interligado ao outro, mas que se nós realizarmos uma prática inovadora, a gente com certeza vai conseguir transformar a educação e a educação física e libertar os oprimidos, tá? Muito obrigada. Agradeço a todos por estarem aqui até agora e com certeza eu vou levar muito do que eu aprendi dentro dessa disciplina para a minha vida.
Até a próxima, gente. Tchau, tchau.